refletir aqui para nós mesmos, análise pessoal, individual e coletivo, porque quando trata-se a igreja é coletivo, mas a igreja é composta de pessoas individuais. Então, por isso eu digo a nível pessoal, e por isso que na ceia, que é uma solenidade coletiva, há uma advertência para cada um individualmente: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Amém? E é por isso também que Paulo fala da salvação que veio para a humanidade. Cristo, Deus deu seu Filho ao mundo. Então, Paulo diz: se com tua boca confessares e no teu coração creres, então, aí termina dizendo: serás salvo. Mas trazendo a individualidade. Então, aquilo que a gente lê, escuta ou prega tem o seu teor prático e que compete a nós, é pertinente a nós também, ok? Pois bem, só lembrando no final, terá um aviso, né? Será dado. Então, prosseguindo, eu queria que você pensasse um pouquinho na sua história de cristão, a sua história desde que você nasceu de novo. Está lembrado o dia? Desde que você fez decisão para Jesus? Está lembrado onde foi, onde aconteceu isso? Como era o cenário lá? Era na igreja, era na rua, era num culto, era numa conversa pessoal com alguém? Então comece por lá. Se não aconteceu, hoje é o dia de acontecer, viu? Tá certo? Se não aconteceu isso nunca com você, então hoje é o dia de acontecer uma decisão para Jesus. Mas começa aí. E por isso, você pense como foi você a partir daquele momento decisivo. Como foi? Como é que você reagiu daí para frente? Como você teve suas primeiras experiências com o Evangelho, com a Igreja Batista Fundamentalista ou outra igreja da qual você faz parte, igreja que prega o Cristo verdadeiro, que segue, que ama a Deus? Então, como foi sua convivência com a igreja a partir daí? Você frequentava a igreja com regularidade? Tinha esforço na vida individual para não se ausentar das programações por muito tempo? Dava até satisfação aos irmãos quando isso acontecia e procurava estar mais próximo, aprendendo mais, mantendo comunhão uns com os outros, servindo com amor e temor, procurando ganhar almas para Jesus, participando dos cultos de oração da sua igreja, vindo à escola bíblica ou indo à escola bíblica dominical aos domingos. Quando aconteciam as reuniões administrativas da igreja, você, como parte integrante, como membro, fazia questão de participar dessa reunião, porque tem a ver com você, a sua igreja, e você queria estar inteirado do que acontecia e poder então saber como andavam as coisas e assim por diante. Você se solidarizava com alguma situação de irmãos da igreja que estava passando algum problema ou necessidade, para orar por eles, apoiar, fazer o possível para, dentro do contexto de uma família, mutuamente se ajudarem? É provável que isso aconteceu. Se eu dissesse aqui, levante a mão que aconteceu, acho que todo mundo aqui iria levantar a sua mão e dizer: sim, aconteceu. Você podia participar quando jovem, inteirando com os demais jovens, respeitando os adultos, tomando até a bênção aos tios, aos avós, ao pai e à mãe, né? Então, respeitando os adultos da igreja, os anciãos da igreja, tendo zelo com a liderança, respeitando a liderança da igreja. Irmãos, amém, que aconteceu isso, né? Tem uma igreja que aconteceu algo semelhante ou ainda mais. Essa igreja que foi lida sobre ela, a igreja de Éfeso. Olha, essa igreja
recebeu uma advertência de Jesus aqui no verso 4. Você abandonou o primeiro amor. Você abandonou o primeiro amor. Irmãos, aqui eu entendi que no contexto de Éfeso, algumas outras igrejas acontecem num contexto diferente, abandonando essas práticas e ainda mais. Mas aqui, abandonou o primeiro amor sem que deixasse de fazer muita coisa. Estavam fazendo, estavam indo bem, aparentemente, era só aparência, gente. Jesus viu por dentro e disse: deu uma rasteira, está tudo errado aqui, volta, começa de novo, está errado. Os motivos, irmãos, pelos quais estava acontecendo parece não serem justos, não serem legítimos. Olha aqui, conheço as tuas obras, o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, doutrina pura, doutrina correta. Puseste à prova os que se declaram apóstolos e não são. Fazia uma triagem para ter certeza que as coisas estavam certas. Acharam eles mentirosos. Tens perseverança, suporta as provas por causa do meu nome, não me deixaste esmorecer. 7 coisas aqui tem de vantagem para a igreja. Mas Jesus disse: não vale. Você abandonou o primeiro amor. Está vendo como as coisas podem acontecer sem sentido? Está vendo porque o apóstolo Paulo disse que alguns vão estar no tribunal de Cristo e vai queimar o que é feno, o que é palha, o que é madeira, só vai perdurar o que é indestrutível, porque os motivos não eram corretos. Não é apenas fazer, mas o porquê. Uma vez eu falei para os irmãos sobre a importância de analisar o propósito das coisas, o propósito pelo qual aquilo acontece. E aqui Jesus estava analisando o propósito. O propósito. Qual era a motivação daqueles irmãos fazer aquilo tudo? O motivo estava errado, irmãos. Porque Jesus disse que é para amar a Deus em primeiro lugar, sobre todas as coisas. Amarás, pois, o Senhor teu Deus como todo o teu coração, de 4 maneiras: toda a teu entendimento, toda a tua alma, entendimento, e toda as tuas forças. A Deus, primeiramente. E o segundo mandamento: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não podemos inverter a ordem. Quando a gente inverte a ordem, está errado. Se eu priorizo amar as pessoas, agradar as pessoas, em detrimento do amor a Deus, estou errado. Por isso Jesus disse: quem ama até seu pai, ou a sua mãe, ou filho, ou filha, mais do que a mim, não é digno de mim. Olha aí o lugar que é o amor a Jesus. Você não pode amar mais o que você faz na igreja do que amar a Jesus. Não estou dizendo que não devemos fazer as coisas na igreja, não, gente. Devemos fazer, mas tem que ter motivos corretos para fazer isso. Então, a igreja foi repreendida nessas circunstâncias. Bem, agora eu volto para você. Como era você ao começar? E você mesmo avalie, quem é você hoje? Qual a sua assiduidade nessas coisas que eu mencionei no início aqui? Aí, algum vai dizer: não estou fazendo muita coisa mais não, quase nada. Bem, nem por hipocrisia como Éfeso fazia. Éfeso estava fazendo uma por fachada, né? Alguns nem por fachada vai fazer, mas e não é para fazer mesmo não, só por fachada. Mas faça em essência de realidade, porque Deus, nosso Deus, é aquele que sonda os nossos corações. É dito nesse livro que Ele é quem anda no meio da igreja, das igrejas.
Entende? Se ele anda no meio das igrejas, ele supervisiona. Ele é o supremo pastor. Nessas cartas, e nesse livro do capítulo 1 até o 3, mando carta para quem? Para quem? A cada uma das igrejas. É para ser entregue a quem a carta? Ao anjo da igreja, o pastor da igreja. Os pastores da igreja recebiam aquela carta e tinham a incumbência de passar aquilo na íntegra e corrigir a igreja do jeito que é mandado por Jesus. E para Éfeso ele disse: está tudo errado aí. Esse lá botou esse aparente fervor todo, mas a motivação está errada. Deu uma rasteira assim. Volta. Lembra aquele grupo Nova Dimensão? Sucesso dos anos 90, né? Dos anos 90. Quero voltar ao primeiro amor, eu quero voltar a Deus. Prepara, Larissa, para cantar domingo esse cântico, né? Procura Nova Dimensão e aprenda esse cântico, já analisado, doutrina correta, ok? Volta ao primeiro amor. Muito bem. Alguns irmãos mais antigos na igreja, os irmãos velhos não, irmãos mais antigos da igreja conhecem esse cântico, porque foi muito utilizado nos anos 90 na nossa igreja. Pois bem, então, analisando a você mesmo pessoalmente, você pode então entender as palavras de Jesus, o que ele quer para a sua vida hoje. Isso aí é você e Deus, você e ele. É você e ele. Ninguém vai apontar, eu não vou apontar, porque ele é que vê por dentro e você é que sente por dentro. Interessante que ver Jesus quer que comece lá de dentro. Na última igreja, que é a Laodiceia, ele fala nesse tom: eu estou à porta batendo. Isto é, batendo lá de fora. E o que segue se alguém ouvir a voz e abrir a porta, entrarei. O trinco da porta, a chave é por dentro, né? Quem é que deixa a sua casa com a chave pelo lado de fora? Só sou meio. Vai dormir com a chave pelo lado de fora. Tem que deixar até esquece a moto lá de fora com chave, com tudo. Mas graças a Deus não levaram. Mas quer que você pegue a chave e abra. Pega o trinco e abra a porta. Bem-vindo, Jesus. A casa é sua. Sou teu. Eu queria ouvir isso da igreja de Laodiceia. Não é à toa que a primeira igreja é Éfeso, a última é Laodiceia. E todas tinham uma certa dificuldade, até um pouco parecida, né? Circunstâncias diferentes, é claro, mas tiveram cobrança da parte do Senhor Jesus. Mas, como eu disse hoje pela manhã, a história dessas igrejas da Ásia Menor, que eram quantas igrejas? Quais, irmã Raimunda? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Sardes, Éfeso, Esmirna, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. Então, irmã Raimunda aí, ó. Tá vendo, jovens? Essas 7 igrejas existentes na Ásia no primeiro século. Você já ouviu dizer que Deus só deixou uma igreja no mundo? Já ouviu? Só teve uma que ficou no mundo. Mas aí tinha 7. E todas eram de Jesus. Essas 7 todas de Jesus. Eu dou uma carta para cada uma delas. Aonde dessa igreja, eu estou no meio delas. Eles estão no meio das igrejas. Entendi. Mas, ficou mesmo aquele. Mas o que acontece é que está mostrando claramente. Tinha 7 igrejas estratégicas. Porque sabe quantas igrejas tinha naquele tempo, já no primeiro século, nessa época, que é no final do primeiro século? Tinha mais de 100 igrejas.
E Jesus pega 7 representativas, porque aquelas cidades eram cidades estratégicas. Éfeso, uma cidade de repercussão, Esmirna, Pérgamo, Sardes, Laodiceia, Filadélfia, todas elas tinham uma repercussão, uma influência, eram cidade-polos, como Santa Cruz. Santa Cruz está aqui, uma cidade com seus 40 e poucos mil habitantes, mas há um fluxo de pessoas muito maior em nossa cidade, porque vem gente de várias outras cidades ao redor de Santa Cruz, convergem para aqui para movimentação bancária, comercial, feira, pagamento de valores bancários, né? Então, é uma cidade polo. Aquela cidade era uma cidade também estrategicamente, polos missionários. De lá iria expandir o evangelho para os lugares do mundo, porque era uma cidade estrategicamente onde passava gente, onde tinha alto comércio na cidade. Lembra de Tiatira? Que era uma cidade que produzia púrpura. Lembra de Laodiceia? Uma cidade que tinha faculdades, uma cidade que tinha universidade, clinicava o médico Cláudio Galeno, um médico famoso da época. Era uma cidade que tinha ouro, que tinha muito comércio de roupas, de lãs escuras, e uma produção de colírio, um pó frígio que era utilizado na região. Uma cidade rica. Aí Jesus disse: tu és pobre, miserável, cego e nu. Pobre, miserável, cego e nu. Então, note que o Senhor Jesus pega essas cidades, estrategicamente falando, para representar aquilo que ele queria registrar. E esse registro também tinha a ver, como vimos hoje pela manhã, até com datas, representação histórica na história das igrejas. A igreja da Reforma, a igreja onde predominou o romanismo, a cultura romana, a igreja onde a idolatria predominava, a igreja que era perseguida, o período de perseguição, onde teve muitos mártires. Você sabe que no início da história do cristianismo teve muita perseguição aos cristãos, e Nero incendiou Roma, louco, né? Incendiou Roma e pôs a culpa dos cristãos. Foi eles, para se sair, pôs a culpa nos cristãos, e aí veio perseguição aos cristãos. Era uma dificuldade tremenda nas perseguições. Eles tinham que decidir se Jesus é o seu Senhor ou se o Senhor é César, e por isso morreu muita gente. E quanto mais morria gente, mais se convertia outros para Cristo. É tanto que teve um homem da história que disse que o sangue dos mártires são a semente da igreja. Então o imperador, vendo que não conseguia vencer os cristãos, aderiu ao cristianismo. Vou me unir a eles, não tem como vencê-los. Se uniu a eles. E alguém disse que a perseguição foi mais benéfica para a igreja do que a união, porque misturou aí agora a cultura do paganismo, a liberdade que foi dada para os cristãos. Então mudou as coisas, transformou, houve a cristianização das religiões pagãs dentro do cristianismo, e surgiu toda essa mazela que até hoje predomina no mundo inteiro. Mas os remanescentes, os fiéis que estão em todas essas igrejas representadas, vão permanecer, vão sustentar esta palavra do Evangelho, vão seguir essa doutrina e o amor a Jesus, voltando aos moldes da recomendação a Éfeso, ao primeiro amor. Deus é o único e não há outro. Amém? Por isso nós amamos o próximo, porque amamos a Deus. E João chegou a perguntar: como é que nós vamos amar a Deus se não ama o próximo, a quem não vê? Então, comparando uma coisa com a outra. Então, o cristão verdadeiro, ele ama a Deus, e por isso ele ama ao próximo, por causa do Senhor. Só aqueles que amam só o ser humano, só o próximo,
vai deixar as coisas correr, vai deixar Deus para trás para agradar ao homem. E Jesus disse: eu não aceito glória que vem dos homens. João 5:41. Eu não aceito glória que vem dos homens, até o 43. Ok. Então, irmãos, a igreja de Éfeso, esse relógio está certo, viu? Okay. A igreja de Éfeso deixa essa lição de recomendação. E hoje, eu queria que você que está ouvindo, que está aqui, pudesse pensar com seriedade: onde está o meu amor? A quem eu estou amando? Por que eu venho para a igreja? Por que eu vou para o culto de oração? Por que eu vou para a escola dominical? Por que eu venho para as congregações Maracujá, Paraíso e demais? Por que eu estou fazendo isso? Porque eu contribuo com a igreja, porque eu sou fiel no sustento financeiro da igreja. O motivo é correto? Amém, glória a Deus, está fazendo a coisa certa. Se não for, repensa e volta ao primeiro amor. Amém? E se alguém não decidiu ainda para Jesus, tem uma coisa que está emperrando até hoje, durante a sua vida toda, está prejudicando, impedindo você chegar a Jesus. Quem é? Coisas. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Pessoas. Quem ama pai, mãe e filho mais do que a mim não é digno de mim, disse Jesus. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Perguntou Jesus. E o próprio Deus pergunta: louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Falou para um homem que pensava que estava bem abastecido aqui na terra, estava tudo ok. Ele disse: isso é loucura. Olha para cima, olha para frente. E hoje é tempo, como eu disse, se você descobriu que ainda não tomou aquela decisão, pode fazê-la hoje à noite. Amém? Nosso Deus, agradecemos, porque o Senhor nos amou, estabeleceu a tua igreja e quer que nós retribuamos este amor, lembrado do que aconteceu, vindo de tua parte. O Senhor nos amou primeiro, e que assim possamos ser eternamente gratos, e que o teu amor predomine em cada vida e coração. Que o teu nome seja, ó Pai, glorificado, exaltado, engrandecido. Amado Pai, em nome de Jesus pedimos, se alguém está aqui hoje que não está ainda preparado para o encontro contigo, para viver para ti aqui na terra, por não ter se dobrado a Jesus e deixado que ele entre na sua vida, no seu coração, e faça uma transformação, sabe que ele hoje está batendo lá de fora e quer entrada. E convide a ele, essa pessoa o convide, para que, sim Senhor, eu quero fazer a tua vontade, eu quero ser salvo primeiramente, eu quero amar ao Senhor, reconhecer o grande amor que o Senhor tem para comigo, e morrer na cruz pelos meus pecados. E eu aceito esse sacrifício como suficiente para me salvar. Eu me decido hoje à noite. Quem está fazendo essa decisão para Deus, essa oração? Qualquer de você que decidir para Jesus, levante a mão como um sinal de sua fé, dizendo: eu quero me decidir, eu não quero continuar na dúvida, eu não quero continuar na insegurança, eu não quero ultrapassar na dúvida, eu quero andar seguro agora e eternamente. Fale conosco depois do culto. Diga a Jesus